A pneumonia, ela pode se apresentar de duas maneiras. A pneumonia lobar, ela vai respeitar anatomicamente o lobo, e a broncopneumonia, que não respeita o lobo, pneumonia que pega mais de uma região, mais de um lobo pulmonar, ela não respeita o lobo. Então, aqui, ó, tá ocorrendo só no ápice do pulmão. A outra área do pulmão, você vai ver no raio-x, é absolutamente normal. Então, ela indica uma pneumonia lobar. Aqui, ó, direitinho. Uma pneumonia lobar. Aqui a complacência está menor, mas olha a diferença dessa região do pulmão, da aeração, de quanto isso aqui é mais escuro, de quanto isso aqui é mais claro. Isso aqui está mais claro por quê? Porque tem edema inflamatório, exudato inflamatório, produção de material purulento, macrófago alveolar trabalhando com tudo, tentando combater a infecção. O alvéolo, ele está edemaciado com a troca prejudicada por conta do aumento da permeabilidade capilar. Algumas imagens, né? Aqui, ó, uma pneumonia de lobo médio, direitinho, você vê, ó, o ápice e a base. Aqui, olha a cisura, direitinho. Uma pneumonia lobar em lobo médio pulmão direito. Consolidação fibrosupurativa de uma grande parte de um lobo ou de um lobo inteiro define uma pneumonia lobar. Então a gente vai ver direitinho o respeito às fissuras anatômicas. Bem direitinho aqui, ó. Olha que imagem legal, né? Isso aqui, ó, costela, tá, gente? Aqui, ó, cortical da costela. Aqui tem sobreposição de imagens. Por exemplo, aqui a gente tem a cortical de uma costela, pode ser uma cisura, consolidação, característica radiológica. Aqui você pode confundir com TEP direitinho, né? Porque tem um triângulo aqui, né? Então obstrui aqui, daqui para cá tem infarto pulmonar. O que vai fazer a diferença? É a clínica. O infarto pulmonar, ele é agudo, de uma hora para outra. Se tiver sangramento pulmonar, então, se tiver uma optise, fala muito agudamente, dor. Aí a gente pensa num quadro agudo porque teve uma obstrução aguda na artéria, no capilar, enfim, no ramo da artéria pulmonar. A pneumonia, ela tem a história infecciosa, clínica soberana. Olha como é que borra o diafragma. Por quê? Por conta da captação de radiação. Aqui eu tenho um limite bem aerado aqui, escurinho, e aqui eu tenho diafragma. Então é uma linha bem definida. Aqui, a densidade do pulmão, ela tá maior. Ele tá inflamado, retendo líquido. Olha aqui um broncograma aéreo, ó, uma linhazinha preta. Tá vendo essa linhazinha preta aqui, ó? Isso é um brônquio pérvio. Um brônquio pérvio que tem gás, ar dentro dele, por isso fica mais preto, envolto de um parênquima pulmonar todo inflamado, todo edemaciado. Uma pneumonia de ápice do pulmão esquerdo, direitinho aqui, ó. A imagem da cisura. Até sobrepõe aqui um pouquinho, mas o raio-x, então são imagens que se sobrepõem. Mas você consegue ver direitinho que o respeito ao lobo. Olha aqui, olha que legal. Como é que divide direitinho. E aí, quanto mais inflamado, mais consolidado, mais alteração de complacência, um pulmão mais duro, com forças resistivas aumentadas. Outra imagem aí de pneumonia lobar. Todo ou quase todo o lobo é radiopaco na pneumonia lobar, aqui, ó, bem divididinho na tomografia. Tudo consolidado, tudo inflamado, tudo com edema, com líquido dentro do alvéolo em resposta a processo inflamatório. Troca prejudicada e hipoxemia. Acumulou material purulento, secreção, fechou pequena via aérea, porque tem secreção obstruindo. Começa a ter também distúrbio de troca gasosa com aumento de CO2. Vai depender da gravidade. Aqui, ó, o broncograma aéreo. Essa linha preta é um broncograma aéreo, ó, broncograma aéreo. Então eu tenho um brônquio que é pérvio, que passa ar dentro dele, que ele está ventilando, e em volta um parênquima todo inflamado, consolidado, ok? Bem característico de pneumonia. A consolidação irregular do pulmão é difuso, espalha em mais de um lobo, entendem? E por vezes em todo o pulmão e por vezes nos dois pulmões. A evolução de uma broncopneumonia em gravidade é a síndrome de desconforto respiratório. Mais uma imagem extremamente rica, áreas de consolidação irregular, área normal aerada. Aqui é um pouquinho mais escuro do que aqui, tá vendo? Então, ó, eu tenho uma consolidação que é heterogênea. Aqui tá mais inflamado, mais comprimido. Aqui aera um pouco mais, tem mais gás circulando nessa região aqui do que nesta daqui, que está toda condensada, inflamada, muito provavelmente obstruída. Ok? Aqui, ó, você não consegue ver a área de aeração. Aqui você vê um pouquinho mais. Aqui na periferia, ó, áreas um pouco mais aeradas. Aqui tem um pouquinho de gás passando. E o resto, lindos e maravilhosos de broncogramas aéreos. Olha quanto brônquio pérvio passando num pulmão todo inflamado. Tá vendo?
É muito broncograma aéreo, é uma imagem espetacular. E outras áreas aqui se formando de consolidação no outro pulmão. Então aqui eu tenho uma consolidação heterogênea. Provavelmente aqui tá tudo fechado. Não tem muito função pulmonar aqui não. A troca nessa região aqui tá bastante prejudicada. Então a consolidação irregular do pulmão, como a gente já falou, é uma característica predominante da broncopneumonia. Olha isso. Aqui pegou tudo. Não respeitou lobo nenhum. Pegou os 3 lobos. Poupou um pouquinho do ápice. Mais uma vez, característica heterogênea, ó. Condensação bem mais concentrada aqui próximo ao hilo do que nessa região da periferia. Aqui eu tenho um pouquinho mais de área ventilada, aqui e aqui. O resto, isso aqui tudo, a complacência está bem diminuída e tem edema no alvéolo. Edema por aumento de permeabilidade capilar, não é por aumento de pressão hidrostática, ok? Ó, outra área aqui, ó, de condensação heterogênea. Aqui parece também que já tem pontos de um início de uma consolidação, derrame pleural, com parábola de Desmozeau, clássica no derrame pleural, e uma área de consolidação extensa no pulmão direito, né, falando em favor de uma broncopneumonia, porque eu não tenho respeito de lobo. Aqui eu tenho lobo superior e lobo médio, e aqui a gente vê também algumas áreas de broncograma aéreo. Tá aqui, ó, a linhazinha preta aqui, outra linhazinha preta aqui, outra aqui. É uma área de consolidação. Aqui já um raio-x bem parecido, já bem compatível com síndrome do desconforto respiratório. Bem cara de Sara mesmo. Olha como está heterogêneo esse pulmão. Aqui, muita condensação. Aqui uma área mais aerada, ventilada. O ar ele vai sempre para as zonas de menor resistência. Então por isso que quando a gente vai ventilar um paciente com síndrome de desconforto respiratório, a gente permite a hipercapnia, pensando em ventilação mecânica invasiva, em detrimento dessa região aqui, entende? Então a tendência desse alvéolo aqui, que o que está funcionando hiperdistender, em detrimento desse aqui que está todo inflamado, cheio de exudato inflamatório infeccioso dentro dele, e a via aérea cheia de secreção obstruída, fazendo também a área de atelectasia e também com uma resistência, com uma pressão resistiva aumentada pela redução da produção do surfactante, pela lesão alveolar, pela lesão do pneumócito tipo 2 ao tecido alveolar em resposta ao processo inflamatório e infeccioso. Complicado, né? Um paciente desse aqui, você levar na VNI, provavelmente a sua chance de falha vai ser muito maior. Obviamente que a gente tem que entender a clínica desse paciente, mas provavelmente aqui já necessita de suporte de O2, porque como é que troca num pulmão desse? Então as evidências para você conduzir grandes pneumonias com exudato inflamatório, com ventilação não invasiva, elas são ruins, né? Porque na verdade você pode muito mais protelar uma intubação, porque o processo infeccioso não vai se resolver com a VNI, e aí o paciente ele começa a apresentar sinais de fadiga respiratória e você vai tentar resgatar esse paciente com VNI. Provavelmente a sua chance de sucesso vai ser muito pequena. Um paciente desse aí, obviamente, não vai fazer cinésio, né? Aqui eu estou muito mais preocupado em garantir oxigenação por conta de um edema difuso, um distúrbio generalizado de edema alveolar, distúrbio de troca gasosa por conta de exudato inflamatório. A chance de dar ruim é grande. E aí a VNI, muitas das vezes, ela pode protelar uma intubação. Por isso que é importante a gente entender os sinais de gravidade. Por exemplo, você vai acompanhando, aí você vai ali no prontuário, o paciente vinha mantendo uma frequência respiratória mais alta, vinha aumentando. Na evolução, você vai olhar o prontuário, vê 3, 4 dias atrás, ele estava mantendo uma frequência respiratória maior, e aí começou a cair essa frequência respiratória, a gasometria começou a subir o CO2. Pô, esse cara está indicando que vai falhar. A tendência da frequência respiratória, você não vai sustentar 40 de frequência respiratória porque está afogado de catarro, distúrbio de troca, muito tempo. Você vai manter ali uma frequência respiratória mais alta e ela vai começar a cair pela falência da musculatura respiratória. A gasometria está indicando uma piora evolutiva, está começando a reter um pouco mais de CO2. Cara, a musculatura respiratória está mostrando para você que ela está entrando em falência. E aí você na VNI só está protelando uma intubação e aumentando dessa maneira a mortalidade. E para o médico que pede para você a VNI e você está vendo essa piora evolutiva, vai expor de boa, vai expor para quem está pedindo, solicitando VNI, pô, olha só, eu acho que o paciente já está dando sinais de que vai entrar em falência da musculatura respiratória. Aqui, ó, a gasometria vem piorando, a gente está
está precisando de aumentar o suporte ventilatório, está aumentando o CO2, estou tendo que ofertar mais oxigênio, o paciente está demonstrando um sinal de cansaço respiratório, de aumento de trabalho respiratório, entende? Nesse caso aí, talvez você protelar a VNI vai aumentar a mortalidade. E aí você vai mostrar, não, vamos fazer VNI. Se ele está indicando que ele vai falhar, que a musculatura respiratória vai falhar, ela vai falhar. E aí ele vai ser entubado, né? Você só vai perder tempo, talvez seja o momento de você falar, tá vendo? Era melhor a gente ter intubado antes, porque protelar a intubação aumenta a mortalidade. Sempre se prenda a essa informação. Você analisar a clínica, a história do paciente, como é que ele estava, ele está piorando evolutivamente, a imagem radiológica está piorando, ele está ficando mais cansado. Cara, você não vai segurar na VNI. Quando a gente pensa em broncopneumonia, a condensação ela é difusa e não vai respeitar o lobo. Olha a heterogeneidade disso aqui. Nesse caso aqui, a imagem ela fica radiopaca, né? Radiopaco. Essa imagem radiopaca, essa imagem esbranquiçada, isso é a captação da radiação na região que possui infiltrado exudativo, purulento, secreção, aquela secreção da pneumonia. A gente normalmente vai ter áreas de atelectasia obstrutiva por obstrução de secreção. Então, volume pulmonar reduzido, uma pequena tendência daquela região inferior do mediastino para o lado direito, um pulmão direito volumetricamente diminuído, hipoventilado, um diafragma pinçado, que indica uma obstrução de vias aéreas superiores, atelectasias laminares, que a gente não vê no raio-x. Olha esse broncograma. Pega esse broncograma aéreo. Olha que imagem linda e maravilhosa. Meu irmão, não é fácil achar essas imagens lindas. Essa é um broncograma maravilhoso, né? Lindo. Atenuação em vidro fosco. Olha como é que aqui é mais escuro do que aqui, ó. Tá vendo que aqui é mais claro? Atenuação em vidro fosco. As bases, elas normalmente são mais atenuadas. As regiões que têm contato com o leito são mais atenuadas. Então, broncogramas aéreos são brônquios cheios de ar, como a gente já falou, visíveis nessa opacificação, por exemplo, por região preenchida por líquido, nesse caso aqui infeccioso, mas pode ser inflamatório, dos alvéolos circundantes. Então, olha essa imagem desses broncogramas aéreos. Aqui, ó, tudo colapso de pulmão, tá, gente? Colapso. Aí já é bem uma imagem compatível de síndrome de desconforto respiratório ou lesão pulmonar aguda. Tem que ver como é que tá a PF aí, né? A razão FO2, PO2. E provavelmente aí vai estar menor do que 200. Olha o que eu tenho de área de pulmão para trocar. Só isso aqui. Olha quanto broncograma aéreo, gente. Olha isso aqui. Olha a quantidade de broncograma aéreo. Tudo consolidação. Tudo consolidação. Área de derrame, você vai nessa área mais escura aqui, derrame pleural. Nas regiões dependentes, bem compatível com síndrome de desconforto respiratório. Aquele pulmão inflamado e pesado, colapsado, condensado nas regiões inferiores, em contato com o pulmão. Por isso que prona, redistribuir isso aqui, esse líquido. Mais imagens de broncograma aéreo, linda imagem. Fator de risco para a pneumonia. Alteração do nível de consciência, e aí medicação, uma infecção subclínica em um outro órgão, uma infecção urinária em idoso, deixa o idoso muito sonolento, muitas das vezes não faz febre, né? Infecção em idoso pode não dar febre. Característica de infecção em idoso, muitas das vezes é a sonolência, dorme muito além do normal. Alteração no nível de consciência, você pode broncoaspirar. Alcoolismo, também pelo mesmo motivo. Tabagismo, associado a qualquer problema de pulmão, tabagismo está associado. Lesão do batimento ciliar, aumento na produção de muco, tosse ineficiente, tudo que é desgraça, tabagismo entra como fator de risco em relação ao pulmão. Câncer de pulmão, por vários motivos, o câncer de pulmão ele pode gerar uma atelectasia compressiva, dependendo do tamanho do câncer. Essa atelectasia compressiva infectar a própria natureza da neoplasia. O paciente oncológico, normalmente, ele é associado a um estado de imunodeficiência. Então, só o fato de ter câncer em qualquer lugar já aumenta a chance de você fazer pneumonia pela imunodeficiência relacionada ao câncer. Infecção viral concomitante ou precedente é aquela gripe que evolui para pneumonia, o resfriado que evolui para pneumonia. É uma pneumonia viral que, por uma infecção oportunista, se transforma também numa pneumonia bacteriana. No Covid, a gente teve bastante. Pacientes com insuficiência renal, que são imunocomprometidos, num geral, principalmente os que fazem hemodiálise. Pacientes que necessitam de imunossupressão, fizeram transplante. Desnutridos. Qualquer paciente que tenha uma doença pulmonar prévia. Qualquer doente que tenha uma doença pulmonar estrutural. Fibrose, DPOC, silicose, asbestose. Enfim, tem doença pulmonar associada. Qualquer doença
doença pulmonar é um fator de risco para pneumonia. A idade avançada, o uso de corticoide, que diminui a capacidade da resposta imunológica. Sintomas, é clássico, tosse com expectoração, muco espesso, coloração alterada, aquele amarelo, verde, marrom, com presença de sangue ou não, dor torácica, né? Eu posso ter dor pleurítica associada, bem comum, uma dor muitas das vezes que é ventilatória dependente, dói mais no final da inspiração, calafrios, febre, ele pode fazer pneumonia e não ter febre nenhuma. Falta de ar, dispneia, clássico, um sintoma de pneumonia. Às vezes, alguns pacientes eles relatam sintomas que não tem nada a ver com o pulmão, náusea, diarreia, perda de apetite. Idosos podem não ter febre, apenas sonolência. Ou sempre tem a história antes. Qual é a história? Uma tosse, uma dorzinha, quando eu respiro dói um pouquinho. Você vai escutar, tem crepitação no pulmão, às vezes um pouquinho de ronco. Você vai pensar em infecção, né? Raio-X e hemograma. Vem leucocitose, vem bastão alterado, né? Indicando uma infecção nova. Tem a história de expectoração de secreção, febre, pneumonia, né? A priori, pneumonia. E, gente, muito obrigado pela paciência.